Senhor presidente Marcelo Crivella, senhores senadores, aqueles que nos ouvem na Rádio Senado, senador Marcelo Crivella, e nos veem na TV Senado. Quero fazer um registro triste antes de relatar o que presenciei na reunião de líderes hoje com a presidente Dilma após a sua reunião com o G20. Com muita tristeza, senhor presidente, o Brasil tem acompanhado a doença do presidente Lula. Senhor presidente, consternados pela história do Lula, sem contar os 8 anos de presidência, mas uma história vitoriosa de alguém que foi enxotado, alguém que a vida tudo lhe negou. Um torneiro mecânico, líder sindical, que se tornou presidente da República. Hoje o Brasil assiste Lula aos 66 anos de idade, fazendo quimioterapia. Um país consternado, um país solidário, mas, senhor presidente, senador Marcelo Crivella, Vossa Excelência que é um cristão, eu tenho lido alguns comentários de pessoas sobre a doença do Lula, e algumas a nível muito baixo de esgoto, coisa macabra, de pessoas que não têm respeito pela vida humana, não têm respeito pelas pessoas. E alguns comentários você vê que são comentários de pessoas politizadas, que fazem um comentário jocoso de uma enfermidade, porque não comungam politicamente com ele. E eu tenho visto isso com tanta tristeza, e aqui quero expressar o meu repúdio. O meu repúdio em nome de brasileiros como eu, que reconhecem a importância do Lula para o Brasil. Reafirmo aqui a minha solidariedade e digo a ele: Lula, com quem tem uma relação pessoal, Deus quer e você vai sair dessa, para que possa viver ainda muitos anos, senador Crivella, servindo ao país como fez. E Lula fez a melhor escolha enquanto presidente da República. Lula escolheu os pobres. Jesus disse: os pobres sempre tereis convosco, e disse: quem a eles faz, empresta a Deus. E certamente, Lula, Deus é contigo nesse momento da sua vida. Não é um bom momento, mas ninguém tem vitória sem lutar. E a maior de todas as vitórias, aliás, todo sofrimento é prenúncio de uma grande vitória, porque a maior de todas as vitórias também veio do maior de todos os sofrimentos. Senhor presidente, hoje às 3h30, exatamente, 3h45, Vossa Excelência estava lá pelo seu partido, PRB, era uma reunião de líderes com a presidente da República, e eu ontem recebi um telefonema da ministra Ideli Salvati, me convocando enquanto líder do meu partido nessa casa, para essa reunião. E eu disse a ela: qual é a pauta, ministra Ideli? Ela disse: o relatório do G20 e a votação da DRU. Eu disse: eu não vou não. Eu não vou não, eu vou se a pauta fosse royalties do petróleo. Ela disse: não é não. Pode incluir? Ela disse: não. E se eu falar? Ela disse: bom, aí a boca é sua, o microfone vai estar ligado, ninguém lhe toma a palavra. Me incentivou. Eu vim, senhor presidente, e fui para a reunião. A presidente trocou em notas de R$1 a questão da crise do mundo, e com muita competência, diga-se de passagem. Aliás, a Dilma é competente. Ela tem pleno conhecimento. Essa grande empresa chamada Brasil, que ela foi gerente por 8 anos e agora é a diretora principal, ela fala com muito conhecimento e propriedade. E viva o Lula, que abriu e ganhou respeito quando nós, no mundo econômico, nos firmamos de uma forma, penso, definitiva. E a presidente falou e deu relatórios, e a partir daí falou da importância da votação da DRU, para poder blindar o país, caso as chamas cheguem até nós, senador Lindbergh Faria. E aí a palavra foi aberta. Quando a palavra foi aberta, eu mandei um bilhete a um senador do Rio de Janeiro,
chamado Marcelo Crivella, não sei se o senhor conhece. Falei, passa o meu bilhete. E escrevi assim, Crivella, vou falar sobre os royalties. Ele olhou para mim por trás das costas dos senadores que lá estavam, e deputados, e fez assim para mim. Quer dizer, a população do Rio de Janeiro, que assim que a primeira rodada encerrou e chegou no senador Marcelo Crivella, do alto do seu conhecimento, do seu amor ao Rio, e das perdas e das humilhações impostas ao Rio, o senador Marcelo Crivella fez uma bela exposição. Uma bela exposição mostrando o senador Lindbergh, por exemplo, que é uma covardia contemplar Santa Catarina, contemplar o Paraná, contemplar Rio Grande do Sul, São Paulo, em detrimento da miséria do Nordeste. Vossa Excelência, senador Lindbergh, daquele lado da tribuna, porque cada qual aqui escolhe um lado, eu só sei falar se for desse lado ali. Se eu for para aquele lado lá, eu gaguejo. Vossa Excelência fez um discurso mostrando o desequilíbrio da federação que precisa se equilibrar, mostrando o fundo de participação dos estados, por exemplo, altamente desequilibrado. Fundo de participação dos municípios. E o desequilíbrio é tamanho que agora tentam tirar do Rio e do Espírito Santo para poder dar quem já muito tem com o fundo de participação dos estados. Sem mostrar constrangimento, senador Crivella, senti muito orgulho da sua postura lá. E que o povo do Rio aplauda a sua postura. Vossa Excelência colocou de forma muito aberta e dizendo, eu não sei realmente qual será a reação da bancada do Rio com relação à votação da DRU, embora a votação da DRU seja alguma coisa que importa para o Brasil. E não somos nós que vamos inviabilizar o Brasil, como estão querendo inviabilizar os nossos estados. Quando a palavra chegou em mim, senador Lindbergh, eu disse, presidente, vou relatar direitinho. Eu sempre tive do seu lado. Aliás, eu não gosto de gente frouxo. E eu estou na frente de uma mulher que com 17 anos de idade enfrentou a ditadura num mundo absolutamente tenebroso, sem enxergar nenhuma luz do outro lado, mas acreditava que o país pudesse ser esse país. E até disso, hoje é muito fácil falar mal de Zé Disseu. Hoje é fácil falar mal de Genuíno. Mas não há que se esquecer a luta que eles fizeram lá na ditadura, para que eu, filho de uma faxineira, um pé rapado do Nordeste, Vossa Excelência também, paraibano, veio tocado para o Rio de Janeiro. Alguns deputados e senadores são filhos de família nobre dos seus estados, tem sobrenome bom, mas eu sou filho de faxineira. E se não fosse a luta da Dilma, eu olhando para ela falando isso, a sua luta, presidente, enfrentando a ditadura aos 17 anos de idade, eu não teria a mínima chance de estar aqui hoje, olhando, falando para você como presidente, eu seria simplesmente o filho da faxineira. A senhora é corajosa e não se emociona tanto com oba-oba também não, gosto disso. Não se emociona com oba-oba como se fosse festa de São João. Eu estou repetindo aqui, senador Lindbergh, o que eu falei lá. Pois bem, minha presidente, a senhora sabe que sempre contou comigo, vai continuar contando. Mas agora, algo me angustia muito mais. É o estado do Espírito Santo e o estado do Rio de Janeiro. E passo a contar uma história. Quando Lula ganhou o seu primeiro governo, o estado do Espírito Santo estava quebrado. Eu estava falando olhando para ela, olhando para a Ideli, olhando para o Temer, e todos estavam me ouvindo. Meu estado estava quebrado, o crime organizado ajoelhou por 14 anos no estado, o estado não se curvou porque não tem vocação para andar de joelho. O estado se recusou porque tem vocação para o crescimento. Eu era o coordenador da bancada, senador Crivella, e eu vim ao Lula com a bancada federal daquela época. Pedi a ele que fizesse a antecipação dos royalties do petróleo. Vossa Excelência é testemunha que eu falei isso lá para presidente. O governador Paulo Artungo tinha ganho a eleição. Estado desarrumado. Ele estava fazendo a parte dele lá com os deputados estaduais e veio aqui também a Brasília. O Lula falou para nós, eu estou assumindo o governo agora.
Eu não sei o que pode acontecer. Porque se eu antecipo esse dinheiro e na época de pagar, se o barril tiver mais barato, Magno? Falei, presidente, eu não sei. Eu só sei que o senhor precisa salvar nós. O Lula disse que ia consultar o ministro das Minas e Energia. Eu estou falando isso tudo olhando para Dilma. E chamou o ministro das Minas e Energia. E consultou e colocou na mesa o nosso pedido. O ministro de Minas e Energia falou a mesma coisa do Lula. E se na época o barril tiver mais barato? Como é que vamos fazer isso, a não ser que nós tenhamos tanta vontade de salvar esse Estado e acreditando que o país vai melhorar? A Lula disse, eu acredito que o país vai melhorar. O ministro de Minas e Energia autorizou mandar 500 milhões para o Espírito Santo. E eu olhei para ela e falei, a senhora sabe quem era o ministro de Minas e Energia? A senhora. A senhora salvou com uma mão, agora vai matar com a outra? A mesma pessoa que salvou agora vai matar? Sabe por que eu estou falando isso, presidente Dilma? Porque eu acredito na senhora. Acredito na sua valentia e sei que esse assunto não vai ficar desse jeito. Esse assunto há que entrar em debate, em discussão. Presidente, eu quero lhe fazer uma sugestão. Está aí o seu ministro Mantega. Mande o seu ministro criar uma comissão com os técnicos dele. Chamar o Cabral, chamar o Renato Casagrande, os técnicos dos 2 estados, e mais os técnicos ligados aos senadores e deputados do Rio e do Espírito Santo. E façamos uma grande comissão para colocar na mesa esse desequilíbrio. Porque, presidente, o que o Senado fez foi uma indecência. Estou repetindo tudo que eu falei lá, viu, Lindbergh? Estou repetindo a reunião, né, senador Marcelo Crivella? Eu estou aqui para testemunhar. Eu impetrei um mandado de segurança no Supremo, contra a mesa do Senado. Presidente, cláusula pétrea não pode ser violentada. Ou pode, Lindbergh? Não, né? Por que que marginal, matador no Brasil só fica preso 30 anos? Porque nós não temos nem prisão perpétua e nem temos pena de morte, correto? O que fizeram com a votação aqui no Senado, com os royalties, foi a mesma coisa do Senado ter votado uma lei. Eu disse isso lá, não foi? A partir de agora, o Brasil tem prisão perpétua. Como? Se não teve uma constituinte, se não mudou em constituinte, se não teve plebiscito, não pode. O artigo 60, capítulo 4, o parágrafo 4 da Constituição, que trata do equilíbrio federativo, do pacto federativo, trata exatamente dessa questão da inviolabilidade, ou seja, é conquista, é cláusula pétrea, é só uma Constituição pode mudar. O Senado votou alguma coisa dizendo agora tem pena de morte. Agora vai ter sim prisão perpétua. Como? Se é cláusula pétrea. Se o Supremo julgar como corte, o ministro Lewandowski, que é competente e tem feito os seus julgamentos com base na interpretação da Constituição, não fará esse julgamento politicamente, certamente nós ganharemos essa liminar. E aí nós vamos protelar o debate. Nós vamos protelar e chamar uma discussão verdadeira, com números em cima da mesa. Porque, veja, discutir os royalties do pré-sal, vamos discutir, está errado. Eu disse lá para o presidente, está errado. Porque royalties não é petróleo. A lei fala de riqueza do subsolo. Vamos dividir. Mas o royalties é passivo ambiental, social. Qualquer pessoa mais simples, o sujeito que nunca entrou numa escola entende isso com facilidade, pelo amor de Deus. Mas vamos discutir os royalties do pré-sal. Mas quebra de contrato, presidente. É a mesma coisa de tentar mudar a regra do jogo no meio do jogo. Lindbergh, a presidente é mineira. Eu disse, a senhora viu, domingo, o que aconteceu? O América de Minas Gerais ganhou o Corinthians. O último ganhou o primeiro. É a mesma coisa agora de Ricardo Teixeira dizer assim, não, agora quem vai ser o campeão é o América. Eu acho até que Ricardo Teixeira tem coragem para fazer isso. Mas não pode. Não pode. Vai mudar a regra no fim do jogo, no meio do jogo? O senhor foi governador, o senador Blairo? Pode quebrar contrato no meio? Os contratos que o senhor celebrou, o senhor é um empresário bem sucedido. Aliás, bota bem sucedido nisso, graças a Deus, né? Se quebra contrato celebrado no meio do contrato, não pode.
É o que fizeram com os royalties que estão tentando fazer conosco. Então eu espero que ela não permita que essa aberração chegue a bom termo ou a mau termo para nós. Porque tem tantos caminhos a serem seguidos. Vossa Excelência deu essa ideia tão brilhante. O Dornelles, a emenda dele maravilhosa, vamos taxar as petroleiras. Ou então vamos aumentar o royalty da energia, vamos aumentar os royalties do minério, que ainda é muito baixo. E aí você faz uma compensação para todo mundo. O Estado do Espírito Santo tem duas coisas importantes. O Fundap, que é um incentivo que os estados grandes tudo tem raiva. São Paulo odeia, Minas Gerais odeia. O nosso falecido colega Tamar Franco, na época que foi governador, toda e qualquer importação que vinha pelos portos do Espírito Santo por empresa fundapiana, ele não deixava passar na barreira. De tanto ódio que tinha desse incentivo. E quando fala em reforma tributária no Brasil, o nego foca logo para acabar com esse negócio de Fundap que tem no Espírito Santo. Sabe que dia vai ter reforma tributária no Brasil? Nunca. Sabe qual é o dia mais importante, bom para fazer uma reforma tributária? Quando um país está começando. Depois que ele começou, ninguém faz mais não. Porque aí ninguém quer abrir mão de nada, nego quer tirar do outro e quer ficar com o seu. Quando alguém fala, vou ganhar a eleição e fazer a reforma tributária, não acredite, mamãe me acorde, é mentira, ninguém faz. Ninguém faz, eu quero ver o bom que vai fazer. Eu quero ver o bom que vai fazer, eu quero ver, pronto, eu quero ver. Não faz. Tem que começar quando é distrito ainda, nem com um país não. Aliás, tem que começar o país com a reforma pronta, porque depois não faz. Não faz. Ora, o incentivo fiscal que Mato Grosso deu, na sua época, senador Blairo, você acha que o próximo governador vai querer tirar de lá? As empresas não vão querer mais. Sabe que o incentivo que Manaus deu? Cadê o Eduardo? E vão querer abrir mão agora? Como é que vocês vão abrir mão? Ninguém quer. Aí o presidente chama aqui, todo mundo almoça, o presidente bate uma foto, mas é tudo piada. Não vai acontecer nunca. Não vai acontecer nunca. Então, se esse projeto que passou aqui, com todo respeito ao meu colega Vital do Rego, nada contra ele, tudo contra o projeto. Tudo contra o projeto. Tudo contra a lei votada aqui, nesse oba-oba, alá com o complexo de Silvio Santos. Quem quer dinheiro? Você lembra o municípiozinho que você nasceu, que não tinha nada, nem escola, agora vai ganhar um dinheirinho e tal? Não é por aí. Não é por aí, como se nós fôssemos os vilões da história e a miséria do país estivesse debitada na nossa conta. A reunião encerrou. Depois de mim, falou mais um senador, falou Renan, falou Vacareza e voltou para presidente. Sabe o que ela disse, senador Blairo? Lidberg, isso lhe interessa. Me interessa o seu assessor também, mande ele vir. Seu assessor, né? Escute aí, viu? Ela falou assim, normalmente, quem encerra essa reunião é o vice-presidente. Mas antes de passar a palavra para ele, eu vou falar. Muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado pelo apoio, pelo equilíbrio da base do governo, entendendo a necessidade de se unir em favor do país, porque a Europa não está assim. Veja os Estados Unidos, que o parlamento, o Senado, a Câmara está no quanto mais pior, melhor. A Grécia pior ainda. Eles desajustam tudo para poder ganhar o governo. Aqui nós não queremos é crise igual Grécia aqui não. Nós queremos aqui é o país equilibrado, né? Ela disse muito obrigado e tal. Queremos equilibrar o país, sim. Não queremos produzir desequilíbrio. E essa questão do pré-sal é uma. Aí ela disse, entrou em debate aqui agora o tema royalties. Não vou debater ele aqui agora, mas quero dizer aos senhores, os 3 senadores que falaram, o deputado Vitor Paulo, o senador Crivella e Magno Malta, que isso será uma pauta do governo. Meu coração encheu de alegria, porque eu confio nela. Quando terminou, que eu fui abraçá-la, ela olhou para mim e falou, fique calmo comigo. Eu falei, eu estou calmo. Fique calmo. O que foi aprovado no Senado tem muito exagero. A frase é essa. Tem muito exagero. Fique calmo, que nós vamos preparar uma pauta para discutir esse assunto. Que coisa boa. Uma luz no final do túnel, a lucidez da presidente. Ela não virou presidente à toa. Ela não virou presidente se colocando como a Messias salvadora do Brasil. Ela foi gerente dessa empresa, foi 8 anos. Ela é diretora principal hoje, mas conhece a fundo e sabe da necessidade de ter um país equilibrado. Presidente Dilma, saí de lá satisfeito. Não
Não sei, o senador Marcelo Crivella, com o que ela disse, até aqui não nos faltou com a palavra, e nós esperamos que não precisemos votar qualquer tipo de veto, porque aí vai criar uma rebelião, mas que haja a criação dessa comissão, para que se coloque tudo na mesa e se chegue a bom termo. Nós aceitamos perder até de 1-0, mas de 10-0, como estão dando em nós, é brincadeira, né? É brincadeira, e por WO, o Espírito Santo pode ficar tranquilo, e o Rio de Janeiro, que se depender de nós, por WO, nós não vamos perder. Senador Magno Malta. Senador Lindbergh. Primeiro quero parabenizá-lo, a Vossa Excelência, ao senador Marcelo Crivella, pelo encontro com a presidenta, por terem colocado de forma tão firme, tão arrojada as angústias dos nossos estados. Eu sei que a presidenta Dilma, aquilo que nós falamos nessa tribuna, no dia que veio o projeto do senador Vital do Rego, esse não foi um projeto equilibrado, não foi, senador Marcelo Crivella, um projeto razoável, e nós mostramos nos números. Eles diziam que nós não íamos perder, só o estado do Rio de Janeiro perde em 2012, 1,5 bilhão, e os municípios 1 bilhão e 800, senador Magno Malta. Isso significa fechar posto de saúde, significa fechar escolas. E eles trouxeram um número que falavam para 2020 da arrecadação de 79 bilhões. Disseram aqui que era da EPE, Empresa de Pesquisa Energética. A EPE disse que não tem cálculo, ela só faz o cálculo da produção de petróleo. E isso chegou na presidenta. A presidenta viu essas inconsistências. Então eu acho que Vossa Excelência fez muito bem, que Vossa Excelência conseguiu no dia de hoje com o senador Marcelo Crivella, e Vossa Excelência aí relata uma fala da presidenta Dilma, que fala que há exageros no projeto. Isso nos enche de esperança. Hoje pela manhã, senador Magno Malta, nós tivemos no Rio de Janeiro uma cena, reunir toda a política do Rio de Janeiro, todos os lados, todos os partidos, os 3 senadores, a bancada de deputados federais, a bancada de deputados estaduais, lideradas pelo governador, para um ato no próximo dia 10. Eu sei que Vossa Excelência e o governador Renato Casagrande, do Espírito Santo, Renato Casagrande, também está fazendo uma manifestação, senador Marcelo Crivella, nesse próximo dia 10. Essas são manifestações muito importantes, porque aqui pode haver uma distorção nessa representação do parlamento. Mas eu estou falando, no Rio de Janeiro, nós temos uma população de 15 milhões de habitantes e queremos colocar 100 mil pessoas nas ruas, dando o nosso recado. Eu só quero, para finalizar, senador Magno Malta, e nós estamos juntos, Espírito Santo e Rio de Janeiro, mas eu tenho conversado muito com o povo do Rio de Janeiro. Nessa questão dos royalties, estão cometendo uma grande injustiça contra o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está melhorando, mas falta muito. Tem que levar as UPPs para todo o Rio, para a Baixada, para São Gonçalo, para o interior. Tem que melhorar a saúde, tem que pagar melhor salário para o professor. Nós vamos às últimas consequências para defender o Rio de Janeiro e defender o Espírito Santo também. Então, senador Magno Malta, eu quero parabenizar Vossa Excelência. Vossa Excelência, e isso que transmite a gente aqui, da fala da presidenta Dilma, nós temos muita esperança. Nós sabemos do espírito da presidenta Dilma, de justiça. E eu tenho certeza que ao final de tudo isso, ela vai conseguir arbitrar uma boa saída para esse impasse. Muito obrigado. Eu aproveito e incorporo ao meu pronunciamento a palavra de Vossa Excelência, sempre contundente e bem colocada. Quero parabenizar o governador Cabral, a maneira firme como está tratando esse assunto. O ex-senador e governador Renato Casagrande, semana também fez uma reunião com lideranças empresariais, políticos, tratando desse ato que vai acontecer dia 10 na Praça dos Namorados. E aí eu quero convocar o povo do Espírito Santo que me ouve, que me vê agora, esse povo que ama o seu estado, sabe? A perda representa para nós algo assim. Eu penso que é o seguinte: se tirar de nós os royalties, o Fundap já tentaram de todo jeito, mas se eles conseguirem tirar o Fundap e os royalties, eles tinham que desapropriar uma área, construir um monte de casa popular e levar nós para lá e fechar o Espírito Santo, porque eles não vão nos quebrar, vão nos moer. Então, em favor do interesse dos nossos filhos, de um estado pujante como é o estado do Espírito Santo, que não pediu para essas bacias de petróleo estar lá, foi Deus que colocou, eu queria convocar o povo que me vê, queria
pedir às pessoas que estão ouvindo e vendo o senador Crivella, no Rio e aqui, que reverberar essa informação. No Espírito Santo será na Praça dos Namorados. E no Rio de Janeiro vai ser onde? Na Cinelândia. Senador Lindbergh, por favor. O encontro na Candelária às 15 horas, depois às 17 uma passeata para a Cinelândia. Exatamente. Começa na Candelária e termina na Cinelândia. Queria pedir os líderes religiosos, os padres, os pastores, quem tem rádio, quem tem o microfone na mão, quem vai falar hoje à noite com as pessoas, quem vai falar amanhã, que conclame, que convoque o povo, para que nós estejamos na rua demonstrando a nossa insatisfação. Não é para fazer baderna, a nossa insatisfação. Para que a nação veja, para que a presidente perceba a insatisfação de um povo que está se sentindo violentado nos seus direitos, naquilo que lhe é próprio. Sexta-feira próxima passada eu fechei a BR-101 Norte, no norte do estado, sabe? E sabe que eu comecei a contar com a solidariedade de motoristas de outros estados, que começam a entender, quando eles param e vêm para frente, eles começam a ouvir a explicação do que é roda e do que é petróleo, eles ficam assustados, porque todo mundo pensa que é a mesma coisa. E não é a mesma coisa. Aí o cara fala, mas eu sou de Manaus. Eu falo, você já pensou se a gente quiser uma zona franca em tudo que é estado? Se eu pedir uma zona franca para cá, arrebenta vocês. Você já pensou se tiver que dividir o minério de Minas com nós? O royalties da energia com a gente? Olha aí, fiquei lá 3 horas. Os prefeitos da região, a prefeita Raquel, o nosso prefeito lá de Pedro Canário, prefeito de São Mateus, Amadeu Boroto, deputados, vereadores, secretários, a população toda na rua, lá na divisa, em Pedro Canário. Quero parabenizar o povo por isso. O prefeito de Conceição da Barra, prefeito de Boa Esperança, deputados federais, deputado Jorge, a deputada Lauriette, lá estávamos juntos, eles fazem parte dessa comissão de mobilização, junto com o deputado Gilcinho, o deputado Zé Esmeraldo, o deputado Vandinho, deputado Freitas, deputado Gidelvan, ex-prefeito da cidade de Pinheiro ali, todo mundo angustiado. Você sabe que São Mateus do Espírito Santo tem uma base da Petrobras. Uma base da Petrobras. Será que vai ser preciso a gente invadir a base da Petrobras para chamar a atenção? Porque Evo Morales invadiu, ficou por isso mesmo, né? Que aquilo lá é simbólico, não é simbólico? Não é simbólico? E olha que tem uma base da Petrobras nova sendo construída em frente à universidade. Imagine se os estudantes resolvem invadir aquilo lá. Um movimento pacífico, mas para chamar a atenção. Chamar a atenção. Nós vamos fazer de tudo. Porque se tiver cair, nós vamos cair de pé. Espero em Deus que a gente não caia. Porque o meu coração se encheu de alento, de felicidade. Valeu a pena ter vindo para essa reunião. Primeiro, ter ouvido uma presidente inteligente, corajosa, que foi lá no G20, deu um show. Ouviu todo o respeito do mundo com relação ao nosso país, a nossa solidez, os fundamentos da economia, muito bem do Brasil. Dizia o Temer, que foi numa reunião, que não chamaram ele mais de emergente, mas de emergido. O Brasil já não é mais emergente, é emergido. Eles começam a nos respeitar. A era Lula, né? Podemos esquecer também que esses fundamentos foram postos lá no governo Fernando Henrique Cardoso. Penso que foi uma das coisas boas do governo dele. Não conheço outras não, mas essa foi. E o Lula corajosamente rasgou um monte de bandeira que ele pregou nas ruas e assumiu essa política econômica e colocou o Brasil onde o Brasil está. E Dilma foi lá no G20 e deu um show, trocou em miúdos para nós. Hoje nessa reunião, chamou a atenção para a necessidade de votar a DRU, recebeu a solidariedade do Congresso todo hoje, e depois teve paciência para nos ouvir. Poderia ter virado as costas, ou poderia... Poderia não responder nada. Ficar caladinha da Silva. Mas ela disse, antes de passar a palavra, eu vou falar. Agradeceu e disse, foi colocado na pauta aqui a questão dos royalties. Quero avisar os senhores que nós teremos uma pauta sobre isso, para tratar desse assunto. E depois... Abracei a presidente e disse, entra nessa luta, não deixa a gente sozinho. Você pode. Ela disse, fique calmo. Teve muito exagero na votação do Senado. Nós vamos ter uma pauta sobre esse assunto. E eu saí de lá feliz, porque acredito. Quem tomou cadeia com 17 anos, sonhando com uma liberdade em um país como nós temos hoje, eu não posso desacreditar na palavra dessa mulher. Obrigado, senhor presidente.
Senador Magno Malta, nós é que agradecemos a Vossa Excelência por essa coragem cívica, por essa bravura. Eu estava lá, eu vi Vossa Excelência se expressar com o seu coração, extravasar a sua emoção em nome do povo do Espírito Santo que se orgulha de Vossa Excelência. Vossa Excelência não foge à luta, Vossa Excelência diz a verdade. E eu tenho muito orgulho de ser seu companheiro e de estar ao seu lado. E tudo isso que a presidenta Dilma disse, Vossa Excelência não acrescentou 1 milímetro. Ocorreu exatamente como Vossa Excelência narrou ao povo brasileiro. Parabéns a Vossa Excelência.